e compartilhar os slides e fazer aquela pergunta se vocês estão visualizando, né? Quem pode Sim, falar? estamos. Legal. Então, vou passar os slides, né? Lembrando que nós estamos no módulo 1, já estamos chegando no finalzinho dele, desse mergulho no inconsciente, e o próximo módulo, né, a gente vai ali interagir com outros assuntos que a gente chama de despertar da consciência. E a aula de hoje, né, como eu falei, continua falando sobre a persona, Luiz, continua. Hoje é a última aqui dos conceitos, desse mergulho, né? E vamos falar da libertação da persona. E é isso, vamos entender, né? E um subtítulo, desidentificar dos papéis sociais, né? Mas não é de desidentificar de todos, né? A gente vai entender bem esse assunto aqui. Vamos devagar, né? Eu vou começar com aquela proposta que eu já tinha compartilhado aí no grupo, né? Coloquei uma... O pessoal considera assim como um hino, né? Uma oração da Gestalt terapia, né? Não vamos entrar no assunto, porque o objetivo do estudo não é esse, mas quem quiser depois pesquisar na internet, né? Estão aí desse alemão, né, de origem judaica, né? Vou aqui, não sei falar alemão, então vou falar do meu jeito aqui, Frederic Salomon Perls, né? Conhecido como Fritz Perls. Então, ele é o criador, né? Ninguém cria nada sozinho, né? Lógico que tem colaboração, mas ficou o nome dele, né, como criador aí da Gestalt terapia. E essa passagem aqui que a gente vai ler, eu estou fazendo essa introdução para a gente entender, né? A partir dessa passagem, a gente vai ler, vamos nos aprofundar. Eu vou trazer várias reflexões da Hermance Dufour e também da Joana de Angelis, de dois espíritos grandiosos que se apresentaram aí para nós na forma feminina, né? Então, a Hermance e a Joana. Porque as duas vão entrar neste campo, é muito importante da gente entender. Essa passagem até está num dos livros, né, que foi psicografado por Vanderlei de Oliveira, né, ditado por Hermance, e ela vai citar essa passagem aí da Gestalt terapia, né? Depois que eu fiz essa introdução, né, vou ler e a gente vai comentar. Então, Perlos começa dizendo assim para nós: eu faço as minhas vontades e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu e você é você. Se um dia nos encontrarmos, vai ser lindo. Se não, nada há de se fazer. Então, vamos guardar essas palavras. Vocês também já leram, né, lá no grupo, a gente colocou essa passagem aqui. E vamos comentar aqui um pouquinho agora, né? Vou dar um ponto aqui para que a gente possa comentar, né, sobre essa passagem. Então, vou fazer uma pequena introdução para estimular vocês, e os outros slides vai ficar mais claro aqui a proposta da aula de hoje, tá bom? Essas duas irmãs vão nos ajudar, né? Tanto a irmã Dufour quanto a Joana de Ângeles, né? Mas antes de ouvir as reflexões dela, né, e ler aqui para vocês, o que a gente entende aqui? O que Frederic está trazendo para nós aqui, né? O Fritz Perls. Ele está trazendo para nós, dentro desse campo que a gente está estudando. Porque nós falamos que a persona é um sistema bem complexo de relação, né? Porque eu tenho a minha consciência, eu me identifico como um ser, um indivíduo,
eu tenho a minha maneira de ser, de pensar, né? De enxergar o mundo, e a gente falou que a gente vem no mundo onde também existe outras consciências. Então, a persona é exatamente isso, é a relação entre a consciência individual, seja a minha consciência, ou o coletivo, com diversas consciências. E eu preciso interagir. Só e a sabedoria está exatamente aí. Eu venho no mundo e o mundo tem suas regras, suas leis, seus padrões, seus, né? E o mundo externo vai nos influenciar e a gente vai ficar preso a algumas questões. E essas questões a gente vai conversar. E eu vou dar um exemplo assim bem simples para daí a gente engrenar, tá bom? Vamos imaginar, vamos usar aí a consciência nossa, né? Vamos imaginar assim, e existe três pessoas. Pode ser do sexo masculino, pode ser do sexo feminino. O importante é que a gente visualize o ser espiritual, né? Então, existem três pessoas. E aí, essas três pessoas vão morar juntas, né? Vão ali, vamos mentalizar ali como amigos ou amigas, né? E essas três têm um compromisso. Então, elas têm, vou usar o sexo feminino, elas precisam se apresentar 8 horas da manhã nesse compromisso. Então, é um compromisso diário que elas têm. E aí, duas dessas pessoas, elas têm uma maneira de ser e elas gostam de chegar em cima da hora, do horário. Né? Elas gostam de chegar ali faltando 5 minutos, 3 minutos. Né? Elas têm vamos dizer assim, né? Essa expectativa. Elas têm isso, elas se sentem bem com isso. E uma dessas pessoas, não, já ela gosta de chegar ali meia hora, até 40 minutos antes. Ela gosta de chegar. Aquilo traz um conforto para a alma daquela pessoa. E aí, no primeiro dia, para ir para o compromisso, essa pessoa está ali uma só, e gosta de chegar antes, as outras gostam de chegar depois, então as outras duas vão falar assim, olha, vamos sair todo mundo junto, aí a gente divide o Uber, né? Estou aqui trazendo no dia de hoje, a gente divide aí o Uber, né? E aí, ali, né, meio, não, vamos, aí concorda, né? Tudo bem, vamos sair às 3, né? E aí, vocês acham que vai acontecer o quê? Hã? E gosta de chegar cedo, vai sofrer, não vai, não? Porque para as outras duas está tudo normal, está tudo tranquilo, elas vão acordar um pouquinho mais tarde, vai fazer o que tem que fazer, a outra vai acordar cedo, já vai estar pronta, já vai ficar naquela ansiedade, naquela coisa, e aí começa o processo, e a gente vai falar aqui dos papéis. Então, se eu for querer atender às expectativas do outro, nesse momento eu vou sofrer. Porque a expectativa das outras duas é o quê? É chegar em cima da hora, porque para elas está tudo normal. Para a outra, não, ela tem que chegar antes, ela sente bem chegar antes. E aí essa outra vai abrir mão das suas vontades, da sua expectativa, para não contrariar as outras duas. Mas ela vai fazer isso até quando? Porque isso vai trazer um sofrimento. E aí é onde entram os papéis nossos. Será que eu estou me machucando? Porque, um ponto antes de passar para vocês, né? O compromisso de chegar às 8 horas é um compromisso que a gente não tem como fugir, não é? Nesse mundo. A gente vai ter que chegar. Vamos imaginar que é um trabalho. A gente precisa chegar. Agora, o compromisso de esperar as outras duas, isso não, eu posso abrir mão desse compromisso. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos falar e dos compromissos, a gente pode abrir mão. Não daqueles compromissos e vai comprometer a nossa vida enquanto encarnado, enquanto espírito também, né?
E aí a gente vai falar desses, tá bom? Então, ia fazendo essa introdução para a gente entender o pensamento de Perlas, né? Ou seja, eu sou eu, você é você. Se as nossas expectativas se sintonizarem, isso é lindo. Mas se não, não há o que fazer. Então ele diz isso. É simples, pessoal. A Rosimeire já levantou a mão, você agora. Vamos que vamos. Então, né, é uma situação que nós precisamos aprender a viver, né, com autonomia emocional suficiente para impor limites saudáveis na relação, né, porque nós precisamos e devemos respeitar uns aos outros, sim, mas não é seguir aquilo que o outro quer, porque também não vale, como diz o ditado, né, não vale a pena cobrir um santo e descobrir o outro, né? Então, ambos os lados precisam estar confortáveis, né, naquela relação. E a gente precisa, sim, aceitar o outro como é e se desapegar das expectativas irreais, né? E isso não propõe a indiferença, né, aquilo que está acontecendo, mas sim encontros verdadeiros que acontecem sem imposição. Então, é um exercício bastante desafiador, mas é possível. Muito bom, né? Fazendo aqui, né? Sempre eu estou aqui só para estimular, né? Muito bom as reflexões. E a gente, vamos pensar o seguinte, como a Rosimeire trouxe para nós, né? A gente sabe e o caminho é esse para o crescimento quando a gente já tem uma maturidade, né? É fácil chegar para o. Imagina essa amiga chegando para as outras duas falando: Ó, eu vou sair na frente, eu vou sozinha, né? Eu gosto de chegar antes, e as outras vão falar: Mas por quê? A gente não chega, não tem que chegar lá no horário, a gente não está chegando no horário, vamos dividir. Está fazendo a economia do Uber, está fazendo tudo, e você é ir na frente. A gente fez alguma coisa que te magoou, e aí começa, e aí a pessoa tem que tentar justificar, ou ela vai direto no assunto, já fala, não, eu vou na frente, não tem problema, a gente continua amiga, eu amo vocês, considero, mas deixe eu viver as minhas experiências. É difícil isso? É muito difícil na prática. Por isso, a vida é prova. Se eu não me manifestar, eu começo assumindo papéis para agradar o externo, o medo de machucar as pessoas, e aí eu me machuco. Então, é esse processo que a gente vai falar. E, Valmir? É isso mais ou menos que eu ia falar, mas é o que a gente tem que começar, é não, não, sim, sim. E na lata, que é difícil, é muito difícil. Eu passei na minha vida inteira com a minha mãe dizendo sim, e eu, no meio dentro de mim, queria dizer não, porque eu gostava tanto e eu estava sendo enganado. Ela me usou para muita coisa, e eu vim descobrir muitos anos depois. Então, isso machuca, né? Então, a gente... E no final, eu tirei essa máscara, graças a Deus, eu consegui. Mas muitas outras a gente ainda tem. Mas eu estou treinando, porque tive uma experiência com uma amizade que eu criei uma expectativa que não aconteceu e me machucou demais da conta. E a gente fica muito preocupado como é que isso vai ofender ainda. Mas isso também, sabe, me preocupa. Será que isso não é da índole da gente também? Tem uns pontos que, sabe, que não é da natureza. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar, né? E também vai ter situações que o que a gente tem que saber e aprender a sinalizar o que não queremos. Porque a gente, a princípio, por exemplo, vou dar um exemplo de uma nova amizade, a gente pode se enganar, né? Mas a gente tem que ter aquele para analisar se aquilo realmente vale a pena ou não, e realmente já cortar desde o início, não e não e acabou. Mas, concluindo, hoje, na minha idade, eu quero tirar todas essas máscaras, né? E se vão gostar de mim do jeito que eu sou, porque sem máscara. E essa será uma reciprocidade de amizade ou de qualquer outro sentimento verdadeiro, né?
Eu gosto dele sem essa máscara, do jeito que ele é. Vão ser poucas pessoas que vão gostar de mim, isso não tenha dúvida, mas o que eu tenho que viver é bem comigo mesmo, né? Então é mais ou menos isso. Mas que é difícil. Muito bom, muito bom. Se não fosse difícil, né, a gente não estaria aqui conversando, né? A Cristina e depois a Lucinaura, mas antes de eu passar para a Cristina e para a Lucinaura, aí depois a gente já vai para outro slide, tá bom, pessoal? Para dar tempo para a gente conversar. Eu só queria fazer uma observação, assim, para a gente nunca esquecer, para ficar bem marcado aí na luz da consciência, né? O meio, pessoal, ele vai nos influenciar sempre. O meio é tudo, é energia. Vamos falar de energia. São pessoas que têm as formas ali que traduzem energia para nós, são as situações. Nós somos espíritos ainda inferiores, presos à matéria. Quando os espíritos nos ensinam isso, que a gente é preso à matéria, a gente é preso a essas energias. Nosso psiquismo deixa subjugar. Então, eu estou falando isso para a gente entender uma coisa aqui. As pessoas, o meio, as situações, nunca vão ser a determinante do nosso comportamento. Elas vão influenciar. Agora, quem determina, quem escolhe agir daquela maneira sou eu. Isso é duro a gente ouvir, mas dentro da psicologia profunda a gente vai falar assim. Luiz, mas eu vou me culpar porque eu deixei vestir aquela máscara, deixei fazer. Não, não se culpe. Por quê? Porque a gente está aprendendo a lidar com essas situações. Nós não somos espíritos perfeitos, então nós estamos buscando essa perfeição, mas por enquanto não somos. Então, assim, só para a gente tirar assim, minha mãe ou meu pai ou o meio, eles fizeram eu ser assim. Não, eles influenciaram, sim. Influenciar. Mas se eu sou assim, existem mazelas dentro de mim, eu preciso trabalhar e vai ser a próxima aula da sombra, a gente vai aprofundar, tá bom? Só assim, viu, Valmir? Eu não estou dando não toque nem para o Valmir, nem para a Ciclano. Estou falando para nós. E às vezes a gente vai repetir isso, é hábito a gente repetir. E aí eu estou aqui para dar os toques, só para a gente não esquecer disso. Luiz, a mãe e o pai têm uma preponderância muito grande sobre o meu psiquismo, muito, muito extraordinária, a gente nem imagina. Mas quando a gente vencer as aparências do mundo, as energias do mundo, a gente vai vencer isso também, porque a gente vai respeitar, sim, mas não deixar de ser nós mesmos. Então, trazendo aqui para a Cristina, depois a Lucinaura, né? Boa noite para quem entrou depois, eu não pude cumprimentar. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Conviver com as diferenças é difícil. É um jogo de cintura. Eu digo isso porque durante muito tempo eu quis agradar as pessoas falando sim. Mas ao mesmo tempo que a gente fala sim, a gente se violenta. A gente fica triste, a gente fica com raiva, e a gente quer agradar, quer fazer um papel bonito. E como é que eu fico? E eu? O que sobra para mim? Eu não posso me colocar no final da fila. Não, eu tenho que ficar no começo da fila. Então, a gente tem que falar, não, eu não iria. Por exemplo, se eu morasse em 3, 2 querem ir mais tarde, eu não iria, eu iria no meu horário, porque eu ficaria, algo que acontece aqui dentro do peito, que a gente fala, não, mas eu não concordo em sair mais tarde, porque eu gosto de sair cedo, eu sou assim, eu gosto de chegar com meia hora antes, 40 minutos antes, eu vou tranquila, eu não gosto de correr, eu sou assim, eu sou 20 por hora, então é muito bom. Agora, senão eu vou acabar perdendo a minha identidade. Eu falo sim, não, eu vou com ela, não, eu vou fazer do jeito dela, não, é melhor assim. Aquilo, sabe, Luiz, que eu acho muito grave? Deixa para lá, é assim mesmo. Isso é uma patologia.
vamos deixar para lá, é assim mesmo, ela quer ir, a gente vai. Eu, particularmente, acho que isso não pode acontecer. Nós temos que fazer aquilo que nós estamos, nos sentimos bem, não é fácil, não. Ficamos bem com nós mesmos, isso eu falo que faz bem para a alma. E você falou dos pais, claro que os pais têm um papel importante, e muitas das crenças limitantes que nós temos, graças a eles. Claro que eles fizeram o que eles podiam fazer, o que eles tinham no momento, mas que a gente carrega crenças limitantes devido aos pais, gente, me perdoe, mas carregamos sim. É isso. Muito bom. Lucinal. Eu queria só complementar, assim, quando você botou no grupo esse texto, né, Valmir disse assim, só uma frase assim, é o amadurecimento do ego, né? Eu acho que ele conseguiu, em 2 palavras, resumir o texto todinho, porque a gente precisa aprender, sabe? Porque quando a gente vem para a encarnação, a gente vem querendo, assim, para melhorar, a gente confunde em ser boazinha, bonzinho, né? E começa a fazer a vontade dos outros. E quando a gente vai amadurecendo, a gente começa, feito Cristina falou, respeitar a gente mesmo, né? E não ficar sofrendo porque está fazendo a vontade dos outros. Aprende a dizer o sim, o não, né? Então, é isso aí. A gente tem que ter a individualidade da gente. Mas isso a gente está aprendendo ainda. Porque é difícil, né? Aí, realmente, quando o nosso ego estiver maduro, a gente vai ser muito autêntico, de forma doce, falar nossas vontades, né? Sem magoar o coletivo, né? Pronto, Esse é é o isso. propósito. Muito bom, viu? A primeiro slide aí já deu uma boa reflexão, e agora vamos ouvir essas irmãs, né? Não é por acaso, né, que esses espíritos se apresentam aqui na forma feminina, né? E tem muito a ensinar, né? Eu sou admirador, né, da presença feminina. Para mim, a imagem de Deus, para mim, é a imagem de uma mãe, então eu tenho essa ligação. Então, aí a a nossa querida irmã Irmância, ela já vem com uma forma doce, mas muito firme também. Ela diz assim para nós, ó, por medo de rejeição, em muitas situações, agimos contra os sentimentos apenas para agradar e sentir-se incluído, aceito. Eu já vou dar um ponto aí, porque, como eu falei, de forma doce, mas direta, né? Porque quando vai ganhando a maturidade, os espíritos conversam assim, com essa franqueza, mas com doçura, respeitando, né? Então, ela já vai dentro de um ponto, e a gente vai trabalhar isso muito aí nas aulas do Despertar da Consciência, e é a rejeição, né? A gente tem esse desafio, vou colocar assim, a gente sempre é agradar o outro, e, no fundo, se a gente for observar a necessidade nossa, e a gente não se ama, a gente não se respeita, e a gente é o amor do outro, a gente é a admiração do outro, o reconhecimento do outro, a gente é se sentir aceito, como ela diz, incluído, sentir pertencente àquele grupo, e nisso a gente se machuca, porque o caminho não é por aí. O caminho é, sim, o respeito ao outro a partir do respeito conosco, não é assim? Amar o teu semelhante como você se ama. Então, esse é o processo. É difícil isso, Luiz, já repetiu várias vezes. Lógico, e por isso, e para desidentificar desses papéis, existe 2 campos aqui. Antes de passar por fome, ele levantou a mão. Uma a gente fala, não é 8 e nem 80.
Eu não posso jogar a minha sombra no outro e falar, eu sou autêntico, vou falar o que pensa. A gente já comentou. Isso aí é má educação, isso daí é falta de senso de civilidade, né? De maturidade sociológica. Isso não é bom, isso vai nos comprometer. E o outro lado de bonzinho, do gatinho do Shrek, aquela coisinha, né? Ela, né? Também não é. Então, Luiz, como eu me comporto? Só treinando, a vida é um treino. A vida não é um jogo, Luiz? É, também. Mas a gente está treinando, porque do outro lado da vida tem outras experiências também. Valmir? Isso acontece, né, desde a adolescência, né? Por isso que os adolescentes sofrem, por isso que nós sofremos e eles acabam entrando até em ciladas justamente por para querer agradar, para querer entrar naquela tribo, naquela na turma, enfim. Já começa daí, né? Por isso que a gente tem que ter o amadurecimento. É só com o amadurecimento, a não ser que a pessoa tenha uma orientação, né? Se a gente tivesse um Luiz assim na nossa adolescência, para estar falando tudo isso. Mas acredito também que na adolescência a gente nem ia te ouvir, né, Luiz? No, o adolescente nem quer saber disso. Mas, enfim, eu acho, né, que se a gente se tornar essa pessoa, o nosso verdadeiro eu, aquilo que a gente pensa, a gente também vai ser admirado por isso. Esse é o nosso erro, talvez, lá atrás, de não ser a gente mesmo, com todos esses medos, né? Essas sombras de que nós não vamos ser aceitos. Mas eu acho também que é a decorrência da vida, né? E a influência, falar de pais. Nossa, meus pais, se eu for pensar agora, nossa, para falar pai e mãe, honrar pai e mãe, eu acho isso tão esquisito hoje, sabe? Honrar quem? Aquele que não te acreditou em você, aquele que te derrubou, e muitas vezes, eu sei que você falou que não é para falar pai e mãe, é eu, mas eu estou falando, é uma influência. Me chamaram de burro, que eu não saberia, que eu não teria condições de ser nada. Uma vez meu irmão falou, na merda você está, na merda você vai ficar. Quer dizer, então, são muitas coisas que falam para a gente que a gente deixa de acreditar. Hoje eu sou muito eu e já tenho muita coisa melhorada, mas muita coisa fere, tem muita coisa em jogo, essa vida é muito cruel, as pessoas são cruéis, as falas são cruéis, né? Então, é tudo muito complicado, muito difícil. E que bom que eu estou aqui, estou tentando aí dar uma melhorada, né, nesse ego aqui, velho. Obrigado. Muito bom essa reflexão. A gente precisa, né, ir treinando isso. E a vida vai nos ensinando, porque a maneira que a gente tem de se conhecer, de colocar para fora o que está escondido dentro de nós, é exatamente nesses embates, né? O mundo é uma escola, o mundo é a oportunidade da gente crescer, né? E a gente tem referências, é só olhar as referências. Vamos olhar Jesus, né? Sem entrar muito nesse campo da religião, para a gente não entrar naquela adoração. Não, a adoração mesmo do entendimento. Então, vou pegar dois trechos dele, está vendo na minha cabeça. Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, uma multidão de gente, e aí ele diz assim, vocês me buscam não pelo que eu estou ensinando, mas pelo pão e pela comida. Então, ali, né, tinha a questão da comida, né, da bebida. Então, as pessoas, a maioria, buscavam ele querendo essas coisas materiais. E ele, sem nenhum medo de rejeição, ele diz de forma educativa para chamar a atenção do outro. A gente tem medo dessas coisas, né? Em outro momento, as pessoas tinham o abandonado porque os outros estavam criticando ele, denegrindo ou manchando a imagem, né, dele. E aí ele vira ali para os discípulos e pergunta assim, o que o pessoal tem dito de mim? Ah, é isso, né? E vocês? Vocês vão me abandonar também? O que vai acontecer aí, né? Então, assim, a gente precisa ter sinceridade, a gente precisa, sem machucar o outro, né? É um processo, Valmir, né? A gente entendo, mas a gente tem que olhar, assim, a vida
e as situações aí como oportunidades. Eu sei que é difícil isso, oportunidades. Porque como é que eu vou perceber os meus medos de ser rejeitado? Como é que eu vou só passando pela rejeição? Por isso que eu mudo essas provas que tem, né? Mas vamos lá, vamos deixar as nossas irmãs falarem aqui, né? Vamos continuar com a Hermance, né? Ela vai trazer mais reflexões para a gente. Vou aqui pegando a nossa irmã Hermance. E aí, ela vem dizendo assim para nós, e agora a gente já entende algumas coisas, né? Ela diz assim: quem se conecta com o self divino capacita-se para gerenciar suas potências internas e adota a humildade como conduta, pois não sente necessidade de passar uma imagem, mas apenas ser. Vamos prestar atenção no que ela está nos dizendo, né? Se a gente se conecta ao self divino, a gente vai se capacitar, vai gerenciar as potências que a gente tem. A gente vai utilizar e adotar uma postura de humildade, né? Uma conduta voltada ao aprendizado. E aí a gente vai querer ser e não passar uma imagem. Então, essa reflexão, ela traz para nós, é muito interessante, porque como é, Luiz, eu, enquanto ego, enquanto pessoa, eu me conecto com a essência divina que habita em mim e me criou. Eu, o ego, a pessoa, Luísa, e foi criado por algo maior, que nós chamamos aqui do self, ela chamou do self divino, e é o espírito, a totalidade, né? Então, se eu me conecto com isso, eu começo a me desprender um pouquinho aqui das vaidades, das atrações do mundo. Luiz, eu vou me isolar? Não, a gente já falou aqui como é que a gente vive no mundo, né? Foi dado vários exemplos aqui. Eu preciso me identificar como ser essencial, como espírito. Não é fácil, porque a gente quer dar muito valor às aparências. E aí ela diz, quando a gente se conecta com a essência e sou, né? O ego fazendo essa ligação com o self, eu quero ser, eu quero crescer. Então, quando eu vejo alguém me traindo, passo por a prova de traição, não que eu vou ficar como um bobo na história, não é isso. Jesus não fez papel de bobo, eu fez, né? A gente precisa entender. Então, eu preciso agora ter a hombridade, ter aquela questão de segurança, de conversar, se der para conversar, se não der para conversar, mas eu não posso tratar na mesma moeda, é isso que ele está dizendo. E eu também não posso fingir que está tudo certo. E não está certo. Eu preciso lidar com aquela situação. Como é que eu lido com o traidor? Como é que eu lido com o ingrato? Como é que eu lido com a prova é muito difícil de humilhação, de tantas essas coisas, né? Uma das coisas que alivia a nossa mente é o quê? Quem comete isso está na ignorância. Então, um ponto, e o ego a gente, como ego, já tem que entender. O outro fez isso porque ele está na ignorância. A ignorância é o quê? É viver querendo sobrepor o poder aqui do mundo, as astúcias do mundo. Isso é ignorância. Agora, eu preciso ver na luz, no sentido de ter claridade com os meus sentimentos. Eu fiquei com raiva de ser traído, fiquei com raiva, com ódio, com revolta, com ressentimento. Peraí, então, vamos pegar tudo isso e vamos começar a trabalhar. Não é o outro que fez isso em mim, mas isso existe em mim e ele só provocou e isso se manifesta em mim. E se manifestou, eu preciso dar tratativa, não a ingratidão e a prova do outro, mas o que surgiu de dentro de mim. É fácil isso? Não, porque a gente quer resolver o externo. O externo a gente não vai resolver. A gente resolve o que a gente sente. Eu falei demais, hoje estou empolgado, Valmir, depois no sinal.
Estou ouvindo aqui, concordo com tudo, e essa frase ficou muito claro para a gente. E chegar nesse ápice deve ser maravilhoso. Mas aqui eu fico pensando, aqui nessa orbe a gente não vai chegar a esse ponto, que a gente não iria conviver com ninguém, né? Porque eu acho que a gente só está se preparando. Eu não sei, posso estar falando a maior porcaria do mundo, mas eu não vejo que possa conviver. Ninguém entenderia, né? Ninguém te entenderia se a gente chegar rapidamente aqui nessa orbe dessa forma, com esse entendimento, com essa humildade, com essa, sabe, com esse no todo, né? Já ter entendido, né? Estar dentro do self. Então, acho que a gente só está se preparando, porque aqui a gente acho que não tem condições de chegar a esse ponto, né? Eu não vou dar nem muitos exemplos, né? Mas só vou citar alguns. Será que a Madre Teresa foi entendida? Será que o nosso querido Francisco Cândido Xavier foi entendido? Será que Francisco de Assis foi entendido? Será que Gandhi foi entendido? Eu estou citando alguns para que a gente possa entender algo também conosco. O mundo, ele está aí. Agora, e o mundo aí? Será que eu posso mudar? Porque se eu ainda busco e o outro entenda as minhas atitudes, eu ainda estou preso ao mundo, percebe? Então, a aula é exatamente isso. Eu não posso desejar a expectativa, botar minhas expectativas no entendimento das formas do mundo. Eu preciso estar bem comigo. E para estar bem comigo, eu preciso ter sinceridade com meus sentimentos. Então, o processo é esse, como Paulo falou. E o homem natural não compreende as coisas do espírito. E não pode compreendê-las, porque é digerido, é discernido espiritualmente. Mas o homem espiritual compreende bem tudo e todos. Então, a gente é ser o homem natural, o homem no sentido dos seres humanos naturais, e ligado a isso, ou a gente é transcender? É esse o processo. E para transcender, não é nessa encarnação, não. É isso que tem que ficar claro. É nesse orbe, Luiz? Vai ser nesse. A gente não tem outra casa, né, por enquanto. Mas a gente precisa entender que não é numa encarnação. Porque nós somos reencarnacionistas. Isso tem que consolar a nossa alma, a alma que somos. Porque aquele que não é reencarnacionista vai ficar desiludido. Vai falar, peraí, eu não vou conseguir fazer isso nessa vida. E não vai mesmo. Mas eu tenho que começar o processo. Porque há muito tempo eu fugi. E como é que a gente foge mesmo? Não, isso daí é só o Cristo. Eu não sou Jesus. Ah, isso daí é os santos. Eu não sou santo. Ah, isso daí... Não, isso daí não é para mim. Não, isso aí não. Então, não, isso é para mim. O convite da transformação é para mim. E o que eu estou fazendo até o momento? Negando, reprimindo ou enfrentando os meus medos. Então, esse é o convite para a gente pensar. Lucinaura? Eu vou pegar um gancho em você, porque eu também queria falar sobre isso. A gente está numa semeadura, né? Que a gente vai plantando. Não quer dizer que nessa encarnação a gente vai conseguir, né, colher. Mas, já que a gente não morre, né, como você falou, então a gente está sempre se melhorando. Quando você diz que essa é a nossa melhor versão, é porque a gente está aprendendo isso, né? E quem sabe na próxima eu já trago essa bagagem todinha, né? Para ser autêntico, para ser manso de espírito, para ser, né, uma pessoa melhor, né? Eu queria contar só um exemplo que aconteceu assim comigo, um caso. Minha sobrinha estava para ter neném, foi agora há pouco,
E eu queria muito ajudá-la, assim, dando um enxovalzinho, né? Para ajudar o bebê. E eu disse, vem aqui em casa, porque você vê o que eu comprei, né? Aí ela chegou, olhou. Aí eu não achei ela muito alegre, né? Aí ela foi separando assim as roupas. Aí ela disse, olhou para mim e disse, olhe, tia, vou ser muito sincera com você. Essas daqui eu vou levar, mas essas outras eu não vou levar, não, porque é um menino. E essa aqui tem cara de menina. Aí eu conheço muito bem meu esposo, ele não vai gostar. Se você conseguir trocar, tudo bem, mas se você não conseguir, não tem problema não. Esse aqui já foi uma ajuda. Eu admirei essa menina tanto, sabe? Tanto, porque ela disse de uma forma tão bacana, dizendo a opinião dela, o que ela achava, né, e que eu fui, troquei as peças que ficaram e entreguei, né, a ela. E toda vez que acontece um puxão de orelha em mim, eu gosto muito, sabe? Porque é uma forma que eu digo, pronto, é por aí o caminho, né, de aprender, né? Agora, só outra coisa, bem rapidinho. Minha neta chegou para mim e disse assim, vovó, teve uma festinha lá na escola e uma colega minha excluiu, usou assim, ela tem 7 anos, excluiu outra amiguinha minha. Ou seja, todo mundo participou da festa e essa menininha ficou sentada de longe assim, sem poder participar da festa. Tudo o mesmo top, tudo da mesma idade. Aí eu olhei para ela e fiz assim, e você fez o quê? Eu disse para o nome da menina que não queria, eu disse para Maria Helena que não ia participar da festa e ia ficar no banquinho com a outra colega. Aí eu olhei para ela e disse, puxa, você está certíssima. Ou seja, se a gente começar a incutir, ajudar, educar uma criança a ser autêntica, sabe? Aí ela vai ter menos problemas de encarar a vida do que a gente, que só dizia, queria dizer não, mas só dizia sim. Ou queria dizer sim, só dizia não. Né? A criança que já está sendo criada com essa autenticidade, ela sabe o que quer, ela vai ficar mais próxima, né, dela mesma, né? Pronto, é isso aí que eu queria falar. Isso. Muito bom os exemplos. Vou aí trazer, né, mais pensamentos, muito bom, viu, pessoal? Se eu pudesse estar ouvindo aqui muitos, e cada um tem um sabor a acrescentar, né, na nossa aula, muito bom. E continuando a Hermance, esse livro é maravilhoso, a gente sempre vai estudar vários pontos, vou trazer, quando falar dos sentimentos, nesse capítulo aqui, convido a vocês a estudarem esse capítulo, o 13, porque é muito profundo. Então, ela vai dizer aqui para nós, a grande batalha pela autonomia não está em se libertar de pressões externas, e sim das velhas programações mentais e gatilhos emocionais que nos escravizam aos processos de desamor e crueldade conosco. Vamos gravar isso para a gente aí comentar. Não é fugir das pressões externas, não é fugir do mundo externo, não é. E há uma pressão, sim, no mundo, mas das programações mentais, dos gatilhos emocionais. Então, vamos guardar isso para a gente não cair nas armadilhas dos mecanismos de defesa do ego, de nós, pessoas, e queremos sempre fugir da responsabilidade, tá bom? Então, Luiz, o mundo é brincadeira? Não é. Não é. Vai ter as imposições, vai ter as armadilhas no mundo, vai ter as influências, vai ter tudo que a gente está falando. Nós somos espíritos e buscamos o poder, o prazer, não sei. Tudo isso é ruim, Luiz, ter poder? Não, poder é bom, mas. E poder a gente busca? É isso que a gente vai conversar muito. E prazer a gente busca? É isso que a gente vai conversar.
E o mundo é assim. Agora, se algo está me estimulando, o problema está onde? O problema não, o desafio, vamos colocar assim, está onde, pessoal? Dentro de mim. Tá bom? Não vamos esquecer. Então, a benfeitora irmã está convidando a gente a pensar, olha, se ainda uma traição me deixa naquele jeito, eu preciso olhar melhor esses sentimentos que habitam em mim. Luiz, mas e o traidor? Calma, né? Calma, a gente tem que lidar com ele. A gente precisa conversar e ser sincero. Né? A gente está no mundo, a gente precisa usar a aparência, como Jesus falou, de pombo, né? de coisa mais simples, e também de serpente, não jogando veneno no outro, mas tendo habilidades. Né? Então, a gente precisa lidar. Só, e não é o outro que eu tenho que resolver. Porque se o outro traiu, lá na frente alguém vai me trair também. Se a traição está batendo na minha porta, eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso mudar dentro de mim. E aí eu preciso tirar algumas coisas que eu não quero tirar. E eu preciso ser mais autêntico com os meus sentimentos e o externo. É simples isso, identificar? Ah, Luiz, não, por isso a gente divide o módulo, porque no módulo 2 e ali em diante a gente vai entrar nessas questões de convivência, mas aí a gente já começa a falar sobre elas. Ah, então é dizer, e mesmo eu me transformando, eu vou ser traído? Vai. Agora, como eu vou lidar com a traição, com a ingratidão, com a rejeição, com todos esses ão, aí muda. O que vai mudar? A minha forma de me apresentar e interagir com o mundo. Jesus, como eu já disse, e vou repetir de novo, é um espírito superior à nossa condição? Muito, fiz, muito. E ele passou por tudo isso? Passou. Passou. E o mundo é o quê? Provas e expiações. Se a gente está no mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda precisa dessas provas. Para quê? Para crescer. Ah, então, quando o mundo for de regeneração, vai ter outros tipos de aprendizados? Sim. Mas, por enquanto, a gente está preso a um mundo de provas e expiações. Por quê? Eu preciso crescer. Então, não é me tirando do mundo que eu vou crescer, é o contrário. Eu colocando dentro da panela e vendo como eu me comporto. E o sinal colocou nos exemplos e outros deram exemplo aí também, mas pegando aqui para não me estender muito, da netinha. Se eu sou um espírito e não tenho um pouco de maturidade, não adianta eu ficar ensinando, aquele espírito vai aprender nessa encarnação? Não vai aprender nessa encarnação. Mas adianta eu estar ensinando? Adianta sim. Eu estou semeando. Agora, se eu semeei, aquele espírito já pegou e já usou na prova que ele tem, é porque ele já tem bagagem. Ah, é um espírito infantil, Luiz. Sim, o cérebro está ali, o aparelho está ali, mas quem está animando ali, né? Você sabe a história desse espírito? Quanto sapo teve que engolir e digerir? Não sabe. E sabe quantas provas teve que passar para entender e ter empatia com a dor do outro? Isso não nasce de uma hora para outra. Eu posso ensinar empatia para a criança, isso é muito bom. Mas alguns vão pegar aquilo mais rápido e outros não. E pegou mais rápido, já tem experiência. E o outro vai adquirir. Mas eu preciso ensinar. Então, esse é o processo. Agora, voltando para nós, para eu apresentar mais outro slide e para a gente passar para a Joana agora, né? Eu vou repetir, a gente sempre repete o mantra. É fácil? Não é, não é.
É fácil aqui, ó, filosoficamente, a gente dá exemplo, a gente conversa. Agora, a vida tem as suas energias, tem seus campos de energia. E a gente está preso à matéria. Quando os espíritos falam que a gente está preso à matéria, a gente tem que começar a entender isso. A matéria é energia. Então, um psiquismo da outra pessoa influenciando o nosso meio, as situações, a gente está preso ainda. Eu preciso me desprender, me desidentificar dos papéis e começar a viver mais enquanto self, enquanto espírito. Vamos devagar. Vou colocar aí mais outro slide. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa encarar os nossos medos, né? A gente precisa ao para frente, né? Eu falei que tinha mais um, enganei. Já entrou agora na benfeitora Joana de Anjos. Saímos de uma benfeitora Irmã do For e vamos para Joana. Então, o que a nossa irmã tem para nos ensinar? Primeiro, ela já vai, eu gosto que a Joana faz a gente pensar também, né? Ela diz assim, ó, todo espelho possui duas faces. A que reflete a imagem, ele apresenta, e a outra. Bem simples, né, pessoal? Bem simples. Não vamos nem parar muito aqui, mas eu gosto de ouvir vocês para a gente prosseguir e para dar tempo. Então, o que a Joana está falando para nós? Ela dá essa metáfora. Olha no espelho. Está vendo a imagem que está sendo refletida no espelho? São os papéis que a gente faz aqui no mundo. E o externo. É o mundo ilusório. É o mundo de fantasia. É o mundo de aparências, como diria a filosofia profunda, é o mundo maia, né? É o mundo das ilusões. Esse é o mundo. E a gente se apresenta a ele. E eu não sou os papéis que eu represento. Eu não sou a imagem que está refletida no espelho. Eu não sou só isso. A imagem, se eu posso chamar assim, e é mais grandiosa, é a outra. Aquilo que está dentro. Aquilo que está sendo refletido ali, ó. É eu, os meus sentimentos. E às vezes eu estou rindo, mas por dentro eu estou chorando. E às vezes eu vou precisar rir mesmo por fora. E eu vou precisar sentir a dor e chorar por dentro e olhar para dentro de mim e falar: Luiz, chore, desabafe, seja vítima por um segundo, depois olhe para você e fale para você mesmo. A vida não é fácil, mas eu estou exatamente para isso. Saia dessa posição de vítima e ande. Então, eu preciso disso, né? Então, é um processo comigo. Agora, se eu não conseguir manifestar os sentimentos, como é que eu vou tirar as máscaras? É difícil. Valmir? Eu não sei se eu já falei aqui, mas já falei até para marido, para amigos. Eu me olho no espelho, eu não sou aquela pessoa que eu vejo no espelho. Eu já consigo isso, e já falei aqui. E principalmente eu vejo traços do meu pai e vejo coisas ruins coisas erradas que ele fez. Eu tenho raiva de ver aquilo, sabe? Eu não gosto, eu não aceito para mim. E sem olhar no espelho, eu não sou aquela pessoa que eu vejo no espelho, eu não sou. Então, agora você está dizendo, eu consigo talvez ver o meu íntimo, né? Eu já sinto isso, já não é de hoje. E vejo coisas. Tem dias que eu vejo, talvez não reflita muitas coisas. Eu gosto, mas a maioria das vezes eu não gosto. E eu sei que eu sou outra pessoa, eu não sou aquela pessoa que está no espelho. Isso eu já tenho na minha consciência. Por quê? Não sei. Esse é o ponto. E o espelho não é só o espelho físico, o espelho da vida. E por que a gente não consegue tirar essas formas e não sou eu? E por que nas minhas manifestações, no espelho, no externo,
eu ainda preciso usar isso. Então, é um processo, por isso a aula é para desidentificar dos papéis, a gente foi introjetando, absorvendo ao longo da nossa formação da personalidade nessa vida e de outras, né? E como tirar isso, Luiz? Então, a alma, essa é um processo. A aula é só um convite. Mas, ao longo das outras, a gente vai entrando nesses assuntos. O importante é que a gente entenda, né? Igual o Almir falou, eu já me identifico e a imagem que eu passo não sou eu. Mas por que ainda eu continuo a passar a imagem? Por essa máscara está colada na minha cara, como diz aquele poema, né? A gente leu semana passada. Vamos lá, devagarzinho aqui. A benfeitora vai entrar agora nesses espelhos. Então, ela diz assim, os espelhos emocionais, ela vai entrar num tipo de espelho, é forte. Os emocionais desvelam as múltiplas faces de todos aqueles que se contemplam, expondo ao olhar externo o que se pretende ser, o que se gostaria de alcançar, embora as heranças degradantes do passado. Então, vamos, é muito profundo, ela está dizendo. Nós vamos, pessoal, nós vamos, né, vai ter aulas aqui para frente, mas vamos estudar as emoções. As emoções, antes de chegar no sentimento, as emoções, ela é mais patente, mais objetiva de se ver, de se enxergar, é palpável. Não tem como a gente esconder uma emoção. Não tem. Não tem. O sentimento é mais difícil, exige um aprofundamento, mas a emoção, ela, como diria o poeta, é o paladar dos sentimentos. Por trás da emoção está o sentimento, mas o sentimento não tem sabor a primeiro momento, a emoção tem. E aí a gente precisa identificar. A gente ri, a gente chora, não é? A gente expressa medo, a gente expressa ódio, rancor, a gente expressa nojo, tristeza no sentido, tudo isso são emoções, algumas primárias, algumas mais elaboradas, né? E a gente precisa identificar, mas por que sempre eu estou rindo? Quando no meu íntimo há tristezas. Porque eu preciso usar sempre essa máscara da alegria. Porque eu preciso sempre usar essa máscara do mau humor. Se eu sou positivo por dentro. Então, essas questões de vários aspectos emocionais, a gente precisa identificar. Porque em tais ambientes, eu sou um alegre tremendo, não é? Conto piadas, sou bem-humorado, sou aquele que gosta ali, os amigos, as amigas, mas quando eu vou para outros ambientes, já visto outra máscara de seriedade, de impaciência, disso, daquilo. Porque em determinados ambientes, com determinadas pessoas, eu visto esse tipo de roupa. E com outros ambientes eu visto outros. Quem vai responder isso, Luiz? É a Luiz? É a Cristina? É a Rosimeire? Não, cada um vai responder para si. As aulas só vai ajudar, tá bom? Então, quando a benfeitora está falando dessas múltiplas máscaras, é isso que ela está falando para nós. Nós temos muitas, muitas, muitas faces. Ah, então agora eu vou ter que vestir uma só e não é isso. Mas eu tenho que identificar o porquê eu continuo vestindo esse tipo de máscara em tais ambientes, com tais pessoas e com tais situações de provas. Quando bate na minha porta, eu sempre uso esse tipo. Vamos lá devagarzinho para dar tempo, pessoal? Eu sei que eu estou atropelando aqui, é muita informação, né? Mas o importante, como diria o Jung, não é resolver o problema, né? O importante é passar por ele, porque é
entender o significado de tudo isso, né? Olha, a benfeitora vai entrar e mais e vai falar e para nós. Estamos vivendo momentos de disputa pela conquista da fama, do privilégio, do destaque, da notoriedade. E se isso não se der através de lances de enobrecimento e elevação, o homem, ou seja, o ser humano, é capaz de derrapar no escândalo, na vulgaridade, desde que o empenho produz os frutos da popularidade. Ela disse isso em 1991, não tinha Facebook ainda, não tinha um monte de coisa. Hoje, nós temos mais recursos para mostrar o que mesmo, Luiz? Opa, deixa eu dar um ponto aí. Para mostrar o quê? Para buscar o quê? Ser visto. Ser visto. Não importa como. Se eu vou querer ser visto pelo meu enobrecimento ou pela minha vulgaridade, pela minha baixeza. Eu vou postar um vídeo na internet para chamar a atenção, e aí eu vou colocar assuntos picantes e tudo mesmo contra os meus sentimentos. Eu quero seguidores, eu quero ser visto, eu quero ser adorado, então eu vou falar de assuntos que mexem com o público e isso, aquilo. E essa necessidade. Então, ela questiona isso para nós. Por que eu quero ser tão notado? Porque, enquanto pessoa, enquanto ego, eu tenho necessidade de ser visto? O que está por trás disso? Porque eu quero sempre dar a última palavra numa conversa? Porque eu vou fazer uma pergunta, e a pergunta não é nem para me esclarecer, mas é para aparecer. Porque eu tenho essa necessidade. Então, quem vai responder é o ego, é a pessoa. É a pessoa. Fênelon, né, numa questão lá do Livro dos Espíritos, ele assina embaixo, quando esses espíritos assinam embaixo, é para mostrar para a gente, né, porque ele já teve uma vivência no mundo das formas, e ele desempenhou bem, e aí os espíritos falam, não, assina lá para mostrar e você, né, é exemplo, né? Então, Fênelon, ele venceu muitas coisas, aí ele vai colocar lá sobre essa questão de nós, ego, ele sempre está preso aos interesses, nós chamamos de egoísmo, né, de personalismo, né, aquela coisa toda. Então, ele diz que o primeiro processo para a gente desidentificar os papéis, ele não vai usar esses termos, mas o sentido é esse, é desidentificar com a personalidade. E aí eu acrescentaria as personalidades, porque nós temos várias. Então, é fácil? Não é. Não é. Porque a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu tenho que abrir mão até de direitos e as leis dos homens me concedem no mundo. E aí eu tenho que ponderar, me ligar com o espírito imortal e perguntar, vale a pena? E aí vai vir a resposta. Se eu sou sincero, ele vai responder. Vale a pena? É tão fútil, tão passageiro, tão assim, se a gente for colocar assim, é tão pequeno. E aí a gente vai ver e não vale a pena, não vale a pena. Seja você, da forma que você é, da forma que você sente, e viva a vida. Não é? Não é assim? Isso eu estou conversando comigo mesmo. Quem é que não tem vaidades aí? Quem é? Quem é que não tem? Quem é que não gostaria e todos adorasse, né? Servisse, estasse ali, tratasse bem, tivesse admiração? Quem é que não gostaria? Mas para que isso, né?
Então, a gente precisa questionar. Alguém quer falar, pessoal? Eu estou monótono, só estou eu falando agora, né? Eu me empolguei tanto. Né? Ó, 49, né? 20, 49. Posso trazer a última, acho que é o último slide. Esse slide, o último slide, o Valmir levantou a mão, né? Esse último slide a gente vai passar antes da atividade. Daria uma aula da prefeitura. Eu vou passar o último slide, vocês vão ver, vai dar uma aula. Mas ó, o Valmir, depois a Gladys. Eu só queria falar porque é muito, muito difícil. A gente vive numa sociedade, num mundo que é tudo isso que você falou. A cada minuto, tocando a hora, sabe? É só, não vou entrar em detalhes, porque você está ensinando todas as. Eu concordo com tudo. Queria estar já nesse ápice aí, né? Mas é muito, muito difícil. Mas vou querer seguir esse caminho aí de tentar. Mas é muito difícil, Luiz. É muito. O Você vai. Fenelon diz, É só isso. o Fenelon ele diz assim, e num ponto a gente está, para que a gente possa vencer, vamos esquecer o mundo. A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. A gente vai ter e ser o diferente mesmo. A gente vai ter e fazer tudo aquilo que Jesus disse e sem esperar reconhecimento, agradecimento do outro. Isso machuca a gente, porque há algo natural do espírito de ser correspondido. Mas a gente não vai ser correspondido. A gente não vai ser. Então a gente tem que colocar isso dentro de mim. A expectativa eu tenho e o outro me valorize o quanto eu valorizo. E o outro seja educado o quanto eu sou, a gente não vai ter nesse mundo. Esse é o processo. E quando a gente vive com essa certeza, a gente começa a ficar mais leve a carga, entende? Porque a consciência agora do ego está ligada à consciência do self divino. O que vai me agradar, o que vai me consolar é o espírito, não são mais as formas. Então, esse é um ponto. A Gladys, ela baixou a mão, a Gladys, ela ia comentar. Eu desisti. Não, não desista, Gladys. Não. Eu desisti porque você... Hã? Agora a gente fica curioso. Não é o fato, assim, porque tudo que você falou, a gente tem histórias. Você me trouxe histórias de vida e coisas, assim, muito bonitas que me aconteceram comigo, entendeu? Então, você me resgatou coisas muito bonitas. E eu acho que hoje eu estou querendo resgatar. Sim, eu acho que eu estou no meu momento de resgate. Né, de momentos da minha vida que eu acho que eu fui muito mais livre, muito mais eu mesma, sabe? Então eu tenho histórias muitas de vida que você está me trazendo, sabe? Está me trazendo recordações. Isso está me fazendo bem, entendeu? Entendi. Que está fazendo eu rever, lembrar de situações que é isso que eu preciso. São resgates que eu tenho que fazer de momentos que eu vivi bons, que eu já tive muitos momentos bons na minha vida. Por exemplo, tem pessoas que se lembram de mim dando gargalhadas, assim, na época de faculdade, no pergolado, e falam, a Gladys é aquela que ri um monte. Eu preciso resgatar isso na minha vida, entendeu? Entre outros fatos. Então, é isso que você está me trazendo de recordação. Muito bom. Eu só corrigiria um detalhe. Não sou eu, não. São essas duas irmãs queridas chamadas Irmãs e Joana, né? E elas então, isso fazem que você está me trazendo de resgate, né? E outra coisa que você me falou que me chamou a atenção, que quando você fala de espelho, para mim não é espelho. Para mim, a minha dor é olhar a minha foto.
Então, quando eu olho as minhas fotos, eu odeio tirar foto. Então, quando eu olho minha foto, me traz, assim, um problemaço, porque eu tenho que trabalhar aquilo. Aquela pessoa que eu vejo na foto, para mim, às vezes é uma incógnita. Então, hoje você me trouxe também uma reflexão sobre isso. É isso que eu queria falar. Muito bom. Só uma coisinha, Luiz, só, você me permite? Isso é libertador, que nem a Glácia está falando, a gente resgatar coisas que a gente se sentia livre. Só que será que a gente está preparado? Que nem você falou, a gente vai ter que sofrer, Não, sabe? não precisa sofrer, não. Não, para ser diferente, né? Não tem sofrimento, eu acho. Não tem sofrimento. Eu acho que a gente está preparado para isso, a gente não precisa sofrer. Mas a gente não vive sozinho, a gente Não, mas eu acho que se a gente está bem, o que acontece é energia, o que ele fala. Você espalha energia positiva. Eu acho que é o que ele falou, você é energia, a gente é pura energia. Então, se eu trabalhar essas coisas de bem comigo, eu acho que ela flui. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu trabalho em área comercial, todos os meus clientes se tornaram meus amigos. Eu fechava pedido em 15 minutos, ficava conversando com o cliente em 2 horas, todos se tornavam meus amigos. É isso que eu quero resgatar na minha vida, entendeu? Essa coisa do bem-estar, das pessoas, da energia positiva. Eu acho que é isso que em algum momento a gente se perdeu também por tantos fatores, né, da vida da gente. É isso que eu quero resgatar. É essa Gladys que eu preciso voltar para a minha vida. Se a gente se sente bem, a gente não deve dar importância que os outros vão achar. Exato, exatamente. Isso. Mas é libertador, né? Com certeza. A Lucinaura É bem rapidinho. Compartilhar também, né? Não, eu queria fazer uma pergunta a você. Agora, olha, é normal, assim, em determinados grupos, a gente sentir a vontade, falar o que quer, sentir bem, sentir a gente mesmo. E em outros grupos, a gente fica mais fechado, mais, assim, porque eu noto tanto isso em mim, sabe? Que dependendo do grupo, eu represento, assim, uma forma... Tem uns que eu me sinto eu mesma, sabe? Entendi. É comum porque a gente tem afinidades, né, de pensamento, de ideologias, né? A energia, como a Gladys colocou, a gente sente, né? E a gente está nesse mundo, em determinados ambientes e grupos e com as energias, né? A gente sente mais acuado, né? E a gente precisa algumas coisas. Mas o importante aqui da gente entender é o porquê eu estou colocando essas travas. Não eu vou tirar, mas eu entender que eu estou usando aquilo, porque né, em determinado ponto. Então, as outras aulas mais para frente, vivenciais, eu não estou enrolando não, viu, pessoal? A aula é assim mesmo. Na parte vivencial, aí a gente vai ter essa dinâmica melhor, aí a gente já está entendendo bem os conceitos que a gente estudou eles agora, aí fica muito dinâmico, tá bom? Eu vou só trazer o pensamento, como eu falei, daria uma aula, né, da benfeitora, esse slide, eu acho muito interessante, né? Ela resumiu aqui muitas coisas, assim, um poder de síntese, né? Ela tem, ela diz assim para nós, ó, vamos lá, a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana deve estruturar-se em uma consciência de ser, antes de ser, ao invés de poder, de ser, embora sem a preocupação de parecer ser, né? A gente tem essa preocupação de parecer ser, não, é só seja, né? Não fica preocupado em parecer ser algo, e o outro entenda, e o outro, eu fiz isso, ele entendeu? Será que é isso? Não se preocupe, se manifeste. E se o outro não entendeu, é um complexo entendimento do outro, né? E eu estou me manifestando, né? Mas a gente tem essa dificuldade, a gente sempre quer agradar, né? Será que eu disse ficou bem dito? Será que... você não entendeu o que eu disse? Não importa se ele não entendeu. Importante, eu me manifestei. E o poder, ela está dizendo aqui, pessoal,
existem vários tipos de poder, né? E, como foi falado aqui, a nossa irmã, fugiu o nome, Cristina, você citou, a nossa irmã, você falou que tinha um poder A Marta. A Marta, olha, fugiu aqui da mente. Então, existem vários tipos de poder, não é? Agora, qual o poder que a gente está buscando? É o poder de subjugar outras mentes? É o poder de influenciar outras mentes para eu possa dominar e impor as minhas vontades? É o poder de estar num pedestal sendo servido por todos e todos seguindo aquilo que eu dito, aquilo que eu entendo, eu acredito? Esse poder eu quero? Ou é o poder de eu chegar num ambiente, influenciar de tal forma aquelas almas e desperte nelas valores enobrecedores e liberte aquelas almas, elas vivam de acordo com as suas autenticidades. Então, eu preciso entender o que eu busco. Porque, normalmente, a gente não busca isso. A gente busca subjugar a consciência do outro. Se eu acredito isso, o outro tem que acreditar isso. E aí eu fico naquelas brigas de poder, de ideologia, de entendimentos. Eu quero que a sociedade seja assim, eu quero que a política seja assim, eu quero que quem está lá siga. Tudo isso é notório e tem os seus valores para o homem natural. Mas eu não sou o ser humano natural. Eu sou um ser humano diferente. E não é diferente, eu sou melhor que o outro. Não, porque os meus valores não moram aí, como disse o Cristo. Ainda o meu reino não é daqui. Esses valores que estão aqui no mundo, eu não compartilho deles. Mas isso não quer dizer que eu vou ignorar o mundo. Porque o mundo é uma escola para que eu possa vencer isso e influenciar do meu jeito. Porque você vive as suas expectativas, eu vivo a minha. E uma hora a gente vai se encontrar. Mas se isso não acontecer, não tem problema. Eu sei que uma hora isso vai acontecer. Então, é difícil, como o Valmir falou, muito, 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 muito. Cristina, quiser comentar, fique à vontade. Nós só temos agora a atividade, então vou deixar vocês comentarem para a gente nem vou falar de mim, me permite, mas como você citou agora a dona Marta e falou tudo isso, ela era uma pessoa que agregava. E ela falou uma coisa para mim há muitos anos. Ela tem aqueles olhos azuis, né? Ela falou assim para mim: dê sempre dignidade às pessoas. Eu nunca mais esqueci isso, porque eu achei assim muito importante. Nós temos que dar dignidade às pessoas. Isso mesmo. É um processo, só a gente está filosofando e conversando. A filosofia nobre é boa, eu não estou falando filosofia, é boa. Não essas filosofias aí, né, e o mundo ainda muito baixo prega para a gente, né? Filosofia é essa, filosofia de entender a vida, de entender a gente, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, olha, o mundo, ele não vai me dar nada. A única coisa que o mundo vai me dar, as experiências. Então, não crie expectativa e não exista. Jesus já disse isso para nós, não foi? No mundo terão, ele falou, aflições. No mundo você vai ter aflições. Em outras palavras, no mundo você vai ter um embate. Mas, olha, ele falou, eu venci isso. Eu mostrei para vocês que o verdadeiro embate não é as coisas do mundo, mas como a gente se comporta no mundo. Vai ter pessoas que vão testar a nossa tolerância? Vai. Vai ter pessoas que vai fazer pergunta para nos pegar na curva? Vai, né? Teve com ele. Vai ter pessoas que vai vestir a pinha de santo, de boazinha,
e vai ali nos abraçar e meter um punhal nas nossas costas. Vai! Porque o mundo é assim, mas eu não posso enojar do mundo. Porque o mundo é uma criação divina. As pessoas são criação divina. E tudo isso tem um propósito. E propósito é esse: primeiro, testar a da criatura. Porque se eu estou dizendo que o mundo é feio, é horrível, eu tenho que fazer essa ponte. E você? Você é bonito? Você é lindo, perfeito? Ah, então, se você é assim, então coloque essa perfeição, essa lindeza aí no mundo, né? Para o mundo ficar mais bonitinho um pouquinho, mais perfeito. Mas, olha, eu acho que você não é isso, não. Porque se a gente está ligado a um mundo de provas e expiações, pessoal, é porque a nossa sombra também faz parte disso. Existe uma sombra coletiva e a gente tem uma parte disso. Agora, eu preciso dar luz, eu preciso dar luz. Como é que eu dou luz para a gente entrar no exercício? Vencendo as minhas dificuldades. Então, por isso que muitos correm. Quando a gente assume isso e fala, não, eu vou assumir. E Jesus disse para nós, vai ter batalhas? Vai. Mas ele disse, a água vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve, porque eu não vou cobrar mais do outro o amor, a honestidade do outro. Eu vou sempre ter essa esperança. Eu sei que as pessoas se transformam. Mas também eu tenho a consciência que a pessoa não transforma do dia para a noite, não. E um viciado no roubo, não é porque ele vai chegar e dizer que encontrou Jesus e o roubo saiu de dentro dele. A tendência está lá. A tendência está lá. E se ele tiver um momento, a prova vai vir. Aí vamos ver como ele se comporta. Bem? E às vezes ele cai de novo, né, pessoal? A gente precisa saber disso, não é? Tem uns não, e até, assim, nos surpreende, né? Mas a maioria não vai acontecer isso, né? Então a gente tem que ter essa certeza. Olha, eu trouxe desse livro Homem Integral, a benfeitora traz para nós. Ela diz assim: os valores externos são incapazes de resolver as crises internas. Aliás, não poucas vezes desencadeando-as. Ela está dizendo para nós. Se a gente busca as coisas externas para resolver os conflitos internos, então um problema, viu? Isso não vai acontecer, não. Ela falou, a maioria desses valores que a gente se apega externo é o contrário. Ela fala, não poucas vezes, ainda desencandeia mais ainda as nossas crises. Aí a gente pergunta assim, quais são as minhas crises internas? E não adianta eu ficar buscando valor interno, eu tenho que ver as crises internas. Tenho coragem de enfrentá-las, como foi falado aqui? Olha, mas sem violência e sem recuso, né? Eu tenho coragem? Aí quem vai responder? A gente, não é? O que é crise interna, pessoal? É crise. Vamos colocar. Olha, Luiz, eu tenho dificuldade. Eu entro numa crise danada quando eu estou diante de uma pessoa que tem uma autoridade aqui no mundo, até o meu gestor, até o meu líder, o meu chefe. Se é uma pessoa assim, eu fico paralisado. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho uma crise. E quando tem pessoas de alta hierarquia aqui no mundo, que exercem um papel aqui no mundo de alta hierarquia, eu vou conversar, eu fico tremendo, a voz engasga, eu não consigo manifestar o que eu penso, o que eu sinto. Olha, é uma crise isso aí. E onde é que está ligada essa crise? É no ara que está lá, ou na ara, né? Na pessoa, né? No homem, na mulher que está no papel de hierarquia no mundo? É nele que está o problema, não? Não está.
Então, a gente tem que identificar onde está. Quando eu identificar, agora eu estou livre, né? Agora eu já sei de... Não, eu só identifiquei. Eu só identifiquei. Agora a gente vai fazer uma gestão sobre isso. Olha, toda vez que acontecer isso, vamos ver aqui, eu vou vencer, eu vou suar, vou ter que falar, eu vou ter que tirar essas coisas da minha mente, né? Porque eu fico tão subjugado. É de uma encarnação isso só, não? Lógico que não é. Não é de uma encarnação. E o contrário? Quando eu estou ali numa posição de líder, eu estou numa posição ali, eu gosto de dar ordem, né? É legal dar ordem, né? Mas como é que você dá ordem? Não, se não fizer o que eu quero, aí o bicho pega. Eu já vou demitir, fulano é vagabundo, ciclano não trabalha, ciclano é isso, aquilo, outro. Eu não quero entender os seus problemas. Seus problemas são seus problemas, meu problema é o problema. Então, como é que eu lidero também? Eu não estou aqui dando assim, receita de bolo, não. Cada um tem uma forma de lidar com as situações da vida, né? Tem pessoas que vai precisar de um líder autocrático mesmo. Né? Aí é a situação. Cada um vai ver o momento lá. Tem outros líderes que vai ser mais democrático. Tem outros líderes... a situação vai pedir alguma coisa. Mas quem percebe isso sou eu. Né? Imagina uma pessoa que é desobediente. Eu vou chegar para ela todo bonzinho, não vai dar certo. Vai, Luciano. Não vai, né? Galera? Só para a gente finalizar. Vocês estão percebendo, pessoal? Não tem receita de bolo. A vida é dinâmica. Então, toda vez que eu vou conversar com outro, eu preciso conversar, entender, fazer isso, sim. Mas sua postura e o papel que você vai exercer ali vai ser diferente. E quem vai identificar, eu preciso tirar um papel e colocar outro? Sou eu. Mas, às vezes, eu fico tão preso em um papel e não quero tirar. Eu fiquei preso naquilo. E a aula, e para a gente finalizar, está falando exatamente isso. Não é dos papéis que a gente está aqui. É daqueles papéis e eu não consigo tirar. Entendeu? É essa a aula. Eu gostaria de encerrar com a palavra de vocês. Eu até estou me sentindo... E entrei numa crise. Eu estou me sentindo culpado por tanto falar e não ouvir. Quem pode falar algo aqui para eu ficar mais tranquilo com a minha consciência? Encerrar a aula de hoje. Quem pode? Mas o que você gostaria que... Uma reflexão, né? É bom, né? Ou alguma coisa que vem do coração, né? Temos a eternidade. A eternidade nós temos, mas também a gente não pode ir empurrando. O importante é nós despertarmos a nossa consciência, porque nós estamos aqui para ser pessoas boas, pessoas melhores, perfeitas não, porque perfeito é só o Pai, isso o próprio Jesus disse, mas sabe o que eu acho? Eu acho que só o fato de nós estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira à noite, que nós poderíamos estar no cinema, passeando, jantando fora, ou mesmo aqui assistindo televisão. Olha, eu acho fantástico nós estarmos aqui, porque eu acho esse grupo tão aconchegante, tão gostoso. Eu, pelo menos, me sinto tão à vontade. E eu acho que isso faz toda a diferença nesse fim de semana. É o que eu desejo a todos, um excelente final de semana. Muito carinho e um grande abraço. Amém. Com isso, a gente nem precisa fazer oração aqui para finalizar, né? Muito bom. Olha, eu agradeço também, aproveitando os momentos,
Eu fico muito feliz quando tem esses relatos, né, de experiências, isso enriquece a aula, e de vocês ter essa coragem de relatar, porque isso fica gravado e outras pessoas vão ouvir, e a experiência de cada um de nós vai falar fundo no coração do outro, viu? Eu agradeço, assim, a coragem de todos vocês, viu? Um beijo no coração,